Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito importante e muito interessante, onde ele trata da fatoração por agrupamento. Antes que eu comece a aula propriamente dita sobre agrupamento, deixa eu te explicar primeiramente o que é fatoração. A fatoração é uma ferramenta matemática onde ela transforma uma expressão algébrica formada por uma quantidade certa, uma quantidade qualquer, na verdade, de monômios, e ela transforma essa expressão numa multiplicação de pelo menos dois fatores. Outra coisa importante que você tem que ter em mente, para de repente relacionar também, é que a fatoração é um assunto matemático em que ele é muito cobrado, principalmente no início das faculdades, onde a gente vê muito isso em cálculo 1. E cálculo 1, além das matérias, de repente, dos cursos de exatas, ou seja, computação, engenharia e afins, ela também é muito cobrada em economia, administração também, tá? Então é importante que você preste bastante atenção e tente compreender o máximo possível desse assunto. Então, pessoal, vejamos como é que funciona, tá, a fatoração utilizando a técnica de agrupamento. Como o nome já diz, para que eu possa utilizar o agrupamento, eu tenho que pegar uma expressão qualquer e agrupar os seus elementos em alguns grupos, sendo que eu não posso simplesmente agrupá-los de qualquer maneira que eu queira, tá? Eu tenho que agrupá-los de modo que, de repente, eu tenha, aqui no caso, os parênteses iguais em cada grupo. Aí tu analisa o seguinte, mas professor, como é que eu faço para, de repente, aparecer esses parênteses? Vamos ver como é que funciona. Repare. Eu vou pegar, então, já que eu tenho aqui 4 elementos, eu vou dividi-los em 2 pares. Sendo assim, eu tenho aqui o primeiro par formado por 4A mais AB. E aí, pessoal, para que a gente possa, de repente, utilizar agrupamento, eu também tenho que ter uma noção do fator comum em evidência, que é um outro tipo de fatoração, tá bom? E esse fator comum em evidência é o seguinte, ele trata da repetição de elementos em todos os monômios que compõem essa expressão algébrica. Nesse caso aqui, eu vou analisar somente esse primeiro par, formado por 4A mais AB. Analisando então esse primeiro par, você verifica que a letra A, nos 2 elementos, eu a coloquei de cor diferente justamente por isso, porque essa letra A é o nosso fator comum em evidência, até porque é o único elemento que se repete nos 2 monômios. Bem, sendo então essa letra A o nosso fator comum em evidência, automaticamente a letra A ela virá fora dos parênteses. E como é que eu faço para de repente achar os elementos que virão dentro desses parênteses? Simples. Eu vou pegar o 4A e dividir por A. Na verdade, se eu estou dividindo 4A por A, é só pegar essa letra A e esquecer desse elemento, desse monômio. Como assim? Se aqui eu tenho 4A, se eu tiro A, sobra 4. Por isso que o 4 vai vir aqui dentro. Assim como também, de AB, se eu tirar o A, sobra somente o B. Sendo assim, o nosso primeiro fator é A que multiplica 4 mais B. Bacana? Mas, porque aqui é mais, tá? Vamos seguir agora para o próximo par. O próximo par nós temos 4C mais BC. E aí, a mesma ideia que nós pegamos para formar esse primeiro par, para fatorá-lo na verdade, eu também irei fatorar o segundo par. Então, reparem que aqui nesse caso agora, a letra C é a letrinha que está pintada de azul. Justamente por quê? Porque é a letra que se repete nos 2 monômios do segundo par. Sendo a letra que se repete, então, ela também é chamada de fator comum em evidência. Sendo o fator comum, essa letra virá fora dos parênteses. Bacana? Vindo fora, o que acontece? De 4C eu tiro o C, sobra 4. De BC eu tiro o C, sobra B. Então é C que multiplica 4 mais B. E aí a gente analisa o seguinte, que aqui a gente formou a fatoração do segundo par. Agora, pessoal, eu não posso simplesmente, como eu falei no início, fazer esse agrupamento de qualquer maneira. Ele só é válido, atenção aqui, esse agrupamento só é válido se esses parênteses forem iguais.
o que no caso foi. Ou seja, em cada elemento, o parênteses aqui no caso é igual a 4 mais b, que é a expressão que pertence dentro dele. Tá bom? Então, eu vou pegar agora essa adição e transformá-la numa multiplicação. Como? Se esse parênteses aqui no caso é igual para os dois, ele formará um dos fatores. E o outro fator são justamente os fatores comuns que já existiam antes. São os valores, então, os elementos, aliás, que estão fora dos parênteses. Como assim, professor? Aqui tem A, aqui tem mais C. Então, eu junto A mais C em um outro parênteses, formando assim o nosso segundo fator. Então, reparem que a nossa utilização do agrupamento é justamente isso, tá? É você pegar uma certa quantidade de elementos, tá? De monômios que formam uma expressão algébrica e transformá-la numa multiplicação de pelo menos 2 fatores. Perfeito, pessoal? Então, aqui nesse caso, por que de repente também foi utilizada essa fatoração por agrupamento e não por fator comum, já que ele também foi utilizado para resolver isso? Porque se eu analisar todos os elementos, entre todos eles não tem ninguém que se repete em cada monômio. Eles se repetem 2 a 2, mas utilizando ou analisando, na verdade, os 4 ao mesmo tempo, não, tá bom? Vejamos aqui nosso texto. Feito isso aqui, então, o agrupamento é o modo de fatoração utilizado em expressões algébricas que não possuem fator comum a todos os termos. E que foi o que eu acabei de lhes falar aqui dessa maneira, tá bom? Agora, para que a gente possa também utilizar o fator comum em agrupamento, eu vou te mostrar por esse exemplo que, de repente, eu consigo utilizá-lo de 2 maneiras diferentes. Vamos aqui à primeira, então. Mesmo esqueminha eu vou fazer aqui, olha lá. Eu vou separar em 2 pares, perfeito? No primeiro par, o que se repete? É o 2. Então, o 2 vai ser o fator comum desse primeiro par somente. E aí, pessoal, analisando esse par com o fator comum, reparem. De 2x, se eu tirar o 2, sobra x. Mais, porque aqui é mais, tá bom? De 2y, se eu tirar o 2, sobra y. Então, eu peguei esse primeiro par de elementos e o transformei em uma multiplicação de 2 fatores. Façamos agora a mesma coisa para o segundo par. Aqui nesse caso, então, reparem que eu vou ter cx mais cy. Analisando esse par, quem se repete, olha lá, é a letra C. Então, a letra C é o nosso fator comum em evidência, beleza? Então, vamos ter aqui, olha lá. De cx, se eu tiro o c, sobra x, mais, porque aqui é mais. De cy, se eu tiro o c, sobra y. O que a gente analisa em seguida aqui? Que nós temos o mesmo parênteses para os 2 elementos. Ora, sendo então o mesmo parênteses, automaticamente ele formará um dos fatores da nossa fatoração final. E os valores que estão fora, aqui no caso 2 mais c, formarão o outro parênteses. Sendo assim, então, pessoal, a fatoração dessa expressão algébrica me dá como resposta final x mais y, que multiplica 2 mais c. Agora, olha só que interessante. Eu vou te mostrar, então, com esse mesmo exemplo que, de repente, a mistura dos elementos ela pode também me dar o mesmo resultado como fatoração. Como assim? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, 2x e vou trocar de posição esses 2 valores aqui. Então, vai ficar 2x mais cx mais 2y mais cy. Com isso, então, tu reparas que a nossa expressão inicial, eu já mudei a posição dos elementos. Mas vamos lá. Eu vou fatorá-la de novo por agrupamento, tá bom? Separando aqui em pares, reparem que nós temos o seguinte. No primeiro par, quem é o fator comum em evidência? Ou seja, quem é o elemento que se repete? Aqui nesse caso é o x. E aí vamos lá aqui dividir agora. Ó. De 2x, se eu tirar o x, sobra 2. Mais de cx, se eu tirar o x, sobra c. Beleza? Vamos para o segundo par. Quem é que se repete no segundo par? Nesse caso aqui é a letra y. Opa, olha que legal.
de 2y, se eu tiro o y, sobra 2. De cy, se eu tiro o y, sobra c. E aí, com isso, fazendo então esse fator comum em pares, a gente analisa novamente que eu tenho de novo o mesmo parêntese. Sendo assim, então, pessoal, já que esses parênteses se repetem, eu vou escrevê-los novamente na nossa fatoração final, sendo que esses valores que estão fora formarão o outro parêntese. Aí tu tens, como resposta final, 2 mais c vezes x mais y. Aí tu vai analisar o seguinte, professor, peraí, aqui o senhor colocou x mais y vezes 2 mais c, aqui foi o contrário. Gente, não esqueçam que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o seu produto. Então, eu tenho aqui os mesmos dois fatores. Por mais que eles estejam colocados ou escritos de maneiras diferentes ou em posições diferentes, mas a multiplicação terá automaticamente o mesmo resultado. O que eu te mostrei aqui então? Que, independente da maneira que esteja escrita a tua expressão algébrica, a fatoração por agrupamento, ela sempre irá me garantir o mesmo tipo de produto entre os fatores. Perfeito, gente? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a fatoração por agrupamento, onde eu te mostrei por 3 exemplos que essa fatoração ela utiliza também a ideia da fatoração por fator comum em evidência. E essa fatoração por agrupamento ela é muito útil quando você, analisando a expressão algébrica todinha, você não tem nenhum elemento que se repita em todos esses monômios. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.